Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na pós-graduação em Educação Básica e eu sou a professora Anabela Barbosa. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, 41 anos. Estou trajando um vestido, segundo a minha filha de 6 anos, magenta, com bordados em tom palha e uma sandália dourada, porque eu sou chique, né, bem? E ao fundo está as plotagens do estúdio em tons branco, cinza e verde. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Bom, vamos começar aí a nossa jornada em formação docente no episódio Formação Docente e Pesquisa. E para começar essa jornada, eu vou fazer a leitura de um pequeno poema. Poema que é de um dos professores do IFRO, que é o professor Sérgio Loz, e ele tem esse livro que é um fofo. Eu, Você, Todo Mundo e Ninguém. Tem a versão e-book e tem a versão impressa. O poema que a gente vai ler neste episódio se chama O Segundo Querer. Meu querer é algo que me incita, intenso, que me empurra, que me arrasta, que me espanta. Ele também me solta, me paralisa, me aperta e me morde, e me mata, me vive, estranha, voa, escala, escola, descola. Meu querer, segundo o meu querer. E aí o resto da poesia, se vocês ficaram curiosos, né, vocês acessem o livro, que é tudo uma delícia nesse livro. Um beijo, professor Sérgio Loz, maravilhoso. Bom, nessa jornada, nesse episódio de formação docente e pesquisa, nós vamos verificar e descobrir, conhecer e questionar e discutir sobre a relação entre formação docente e a pesquisa. Como esses dois elementos se imbricam, se entrelaçam, se condicionam e nos propiciam a construção de um professor reflexivo, não é mesmo? Então vamos acompanhar aqui na nossa tela interativa como que vai dar essa jornada nesse episódio. Bom, a gente tem aqui formação docente e sim, nós vamos começar aqui, olha só, formação docente. Eu estou, para quem ficou curioso, estou utilizando o Prezi para essa apresentação. Então nós vamos falar de formação docente, né? E pesquisa, olha só. Formação docente e pesquisa, a gente tem alguns elementos para a gente discutir. Pesquisa e formação, formação e pesquisa, a formação de pesquisadores em educação e os novos horizontes. O que é a formação de pesquisadores em educação? Bom, para a gente falar de formação de pesquisadores em educação, a gente tem que compreender alguns elementos. Um desses elementos seria você, professor. Sim, eu, professor. Eu sou pesquisador? Se faça essa pergunta, você é pesquisador? Ou você acredita que pesquisador é aquele ser intocável, sabe? Aquele que está no laboratório com um jaleco branco. O jaleco branco mexendo em vários instrumentos de química, geralmente? É essa imagem que vem à sua cabeça? Tá errado, pessoa! Pesquisador é você é um ser pesquisador, você professor. E a gente tem que passar a desmistificar essa imagem de que o professor não é pesquisador. O professor é um ser reflexivo e crítico. Ele trabalha com conhecimento e ele não transmite conhecimento, ele produz conhecimento. Sim, porque todo pesquisador, enquanto cientista, produz conhecimento. E justamente que conhecimento é esse? Bom, eu só posso produzir conhecimento, aquele conhecimento que é da minha realidade, da minha prática. Então, é da minha prática pedagógica, da minha sala de aula, da minha gestão da minha escola. Portanto, você é pesquisador. E
a proposta da nossa jornada em formação docente alinhada com pesquisa em educação é justamente discutir essas possibilidades. Bom, então enquanto você é um ser pesquisador, você é um ser produtor de conhecimento. E como se produz conhecimento? Como se produz conhecimento? Já sabe? Resposta? Letra A. Bom, se produz conhecimento lendo. Se produz conhecimento pesquisando. Se produz conhecimento todas as alternativas anteriores? Você está certo, sim, todas as alternativas anteriores. Por quê? Primeiro eu preciso ler, para eu ter conhecimentos meteorológicos, para eu ter conhecimentos teóricos, bases teóricas, fundamentos para discutir a minha prática. E para eu pesquisar, eu tenho que olhar para a minha realidade com base nesses fundamentos teóricos, nesses achados científicos que outros já pesquisaram. Porque nós não estamos inventando a roda, né? Ela já foi inventada já faz um tempo. Então vamos acompanhar aqui quem é a formação de pesquisadores em educação. A gente tem aqui a Bernadette Gatti, e a Bernadette Gatti, ela vai, né, esse livro aqui está lá na nossa biblioteca virtual, né? Então vamos carregar aqui a nossa biblioteca virtual. Você pode acessar esse material diretamente pelo AVA se o link, né, se você estiver logado no Swap, lembrando que para você acessar, como eu acessei aqui, ele ir direto para a página que a gente está indicando, você tem que estar logado no Swap. Bom, a Bernadette Gatti, ela é uma das grandes pesquisadoras sobre formação de professores e pesquisa no Brasil. Esse livro não é o livro dela, esse livro é do Walter Garcia, e ele vai falar sobre a Bernadette Gatti, tipo uma biografia. Eu vou fechar aqui para a gente poder visualizar melhor. E o que a gente gostaria de destacar é esse trecho aqui lá na página 118. Uma história. Bom, a formação de pesquisadores em educação passou a ser preocupação mais explícita em termos de política de governo e teve ações fortemente dirigidas a partir do início da década de 1970. Dentro do quadro político do desenvolvimento econômico e no contexto da necessidade posta de aumento da massa crítica. Sim, aumento da massa crítica de pesquisadores no país. Os planos básicos de desenvolvimento científico e tecnológico, elaborados nessa perspectiva, deram ao país balizas básicas para diversas áreas, em especial as tecnológicas, visando ao desenvolvimento do parque industrial e dos recursos humanos para esse fim. Estava-se no período do discurso do desenvolvimentismo e do capital humano. Bom, então aqui a gente fecha aí a nossa apresentação para a gente voltar para o nosso título. Sim, e aí esse é o primeiro elemento que a gente vai discutir. Portanto, a formação de professores, ela inicia não com o intuito de que o professor é de fato um pesquisador, é um profissional que lida com conhecimento, tanto no sentido de produzi-lo, quanto no sentido de divulgar esse conhecimento, mas mais com o intuito capitalista de fundamentar a formação para a indústria e a formação para a criatividade. Eu sei, como que eu vou criar se os meus professores não têm domínio dessas técnicas para trabalhar com a criação, com a inovação, com o design thinking, com todas as outras questões que envolvem a criatividade. E aí, essa discussão começa aí por volta de 1970, mas ela estaciona e ela só volta, de fato, a tomar forma a partir de 1990 e alguma coisa. A partir de 1994, quando se retoma a ideia de que o professor ele deve estar na academia, né? E aí vem a LDB de 1996, né? 93, 94 e 96, que vai definir o professor com uma nova perspectiva, que deve ter uma formação em nível superior, que deve estar na academia, que deve produzir conhecimento, que deve estar alinhado com pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. E o que é ensino, pesquisa e extensão? É nada mais do que a sala de aula. Ai, pessoas, né? Ensino, você ministrar suas aulas,
Pesquisa, você olhar para a sua realidade, refletir, verificar que outras práticas pedagógicas, que tipo de avaliação, que estratégias de ensino, que forma de atendimento podem ser melhoradas para atender o seu aluno, o seu grupo de alunos, a sua escola, a sua comunidade. E para atender a sua comunidade, você está trabalhando com o quê? Com extensão. Então a sala de aula ela é, por essência, o tripé da academia. Ensino, pesquisa e extensão ao mesmo tempo. Ai, eu adoro! Isso de fofura! Bom, e o que mais que a gente tem? Bom, além da Bernadette Gatti, a gente tem aqui uma outra recomendação que também vai falar sobre pesquisa e educação. Aqui na página 121, a gente vai retomar a leitura. E aí, o Walter Garcia, ele vai discutir aqui, olha só que interessante. Sim, em primeiro lugar, consta-se a esperança colocada na tecnologia como uma das soluções para problemas decorrentes da carência de educação, em quantidade e qualidade suficientes para atender aos reclamos do país em termos de desenvolvimento econômico e social. Contudo, a despeito da relevância social deste propósito, não há evidência de que nem o padrão de ofertas e nem o de qualidade do ensino tenham se modificado no sentido intentado. No que se refere ao ensino superior, não parece que a tecnologia, em qualquer de suas concepções, tenha introduzido de fato neste nível de ensino mudanças qualitativas apreciáveis. Bom, e ao longo desse processo, a gente destaca mais um trechinho dele aqui, que ele vai reforçar. Como nova base para políticas futuras, explicita-se no documento que ele está fazendo referência, que foi o documento que tratou sobre a formação de professores. A convicção de que a educação supõe um projeto existencial, que extrapola os limites do ambiente escolar. Este projeto implica solidariedade com dimensões múltiplas do indivíduo e do grupo social. Então, propõe-se que se deve reconhecer que as tecnologias têm um papel apenas instrumental e seu caráter é de complementariedade nas ações pedagógicas. Ao pesquisador da área, a quem cabe subsidiar certas mudanças no cenário educacional, coloca-se o desafio de refletir e desvencilhar-se das amarras de uma dependência de soluções importadas, o que, de maneira alguma, significa isolacionismo no campo do conhecimento científico. Bom, e aí a gente tem a discussão do Walter Garcia pela perspectiva da Bernadette Gatti. Além disso, o que nós vamos refletir? Bom, o que o Walter Garcia coloca é que houve nesse movimento de retomada do professor pesquisador, do professor enquanto ser produtor de conhecimento, do uso indiscriminado das tecnologias como se elas fossem salvar o processo educacional. E não é necessariamente assim. As tecnologias, e assim como qualquer outra ferramenta ou instrumento ou materiais que são colocados à disposição de um profissional, eles por si, eles não transformam a realidade. O que transforma a realidade é a ação humana com esses instrumentos sobre a realidade. Isso transforma a realidade. E para que isso aconteça, o ser humano ele precisa ser crítico, ele precisa ser reflexivo, ele precisa olhar para a sua realidade, refletir, pesquisar. Esse olhar é o olhar de pesquisa, é o olhar enquanto indivíduo, sujeito histórico, que se reconhece enquanto, no nosso caso, professor e inserido num contexto social, aprecia, discute, analisa a sua realidade. Bom, aqui pode ser melhorado. Esse percurso tem que ser alterado. Esse caminho pode ser ampliado. E isso se faz com pesquisa. Isso se faz pelo método científico, que também há aí algumas mudanças, saindo do paradigma do plano cartesiano, do René Descartes, no discurso sobre o método, e indo para o paradigma do pensamento complexo do Edgar Morin. Mas o que importa é que é necessário ser pesquisador. Ser pesquisador para que você possa olhar para a sua prática enquanto professor, refletir, registrar a sua prática e divulgar a sua prática, porque isso é conhecimento pedagógico, é conhecimento educacional. E é esse conhecimento que sai do chão da escola, da realidade,
é que transforma as nossas vidas e torna ela, quiçá, melhor. Bom, e aí a gente tem um local que faz isso, gente. A gente tem uma associação, a gente tem uma instituição que pesquisa educação. Sabe qual é? Vem aqui. É a Amped. Bom, a Amped, ela é uma instituição, né? Aqui, olha, a gente está na página inicial da Amped. Ai, que tudo, gente! Eu quero ser associado. Sim, você pode se associar à Amped. Vamos ver, aqui é a página inicial. Você sabe que você pode acessar por aí também. Vamos descobrir sobre a Amped. Olha só o que é a Amped. Vou ampliar aqui para a gente conseguir ler, né? A Amped é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Ai, que tudo! Eu quero ser associado. Aproveita que, se você não ouviu falar ainda, acesse o link que está disponível no ambiente virtual e faça a sua associação para ser um professor pesquisador. Sim, ela é uma entidade sem fins lucrativos e que ela congrega programas de pós-graduação estricto sensu, professores, olha só, professores e estudantes vinculados a esses programas e às áreas. A Amped, ela existe aí desde 1978. E sim, a Amped, ela comunga dessa intenção de que nós somos professores pesquisadores. Então, a essência do nosso episódio de hoje foi justamente aí falar sobre a ideia de sermos professores pesquisadores. E quem sabe nós tenhamos novos horizontes numa educação de qualidade e não só de quantidade. Bom, esse foi o episódio Formação Docente e Pesquisa, né? Pesquisa e formação. Espero que você tenha ficado curioso. Leia mais sobre a Bernadette Gatti e outros autores que estão listados lá no nosso ambiente virtual. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.